Bom, voltando então à terceira parte dessa aula, Pasteur, então como a gente viu, derrubou a teoria da geração espontânea e agora ele ficou famoso. Ficou famoso, começou a ser chamado. E aí ele foi convidado para descobrir o que estava acontecendo nessas indústrias, nessas empresas que produziam lá cerveja, vinho e parte do lote azedava. Foi interessante porque a partir daí ele percebeu, porque lembra que eu tinha falado que todas as situações, mesmo industriais, eram todas empíricas. Olha, faz desse jeito que dá certo, produz o vinho dessa forma que vai dar certo. Ele, com o auxílio de um microscópio já melhorado, com o auxílio do conhecimento que ele estava tendo estudando micro-organismos, ele descobriu o quê? Que um grupo de micro-organismos estava presente no vinho e na cerveja, tanto no lote bom como no lote ruim. E ele isolou e conseguiu aí identificar e batizou esses organismos como leveduras. Ou seja, depois a gente viu que são fungos, né? E eles faziam um processo que foi batizado também de fermentação. Então, a fermentação alcoólica feita por leveduras. Ele também analisando, ele descobriu que os lotes bons só tinham levedura. E os lotes que azedavam tinham um outro organismo, que era uma bactéria, tá? E aí ele veio a descobrir que é esta bactéria que causava o azedamento. O que era o azedar? Era um processo que transformava o álcool, como a gente conhece hoje, em ácido acético, né? Para a produção de vinagre. É por isso que o vinho estragava, ficava o vinagre, a cerveja estragava, ficava com gosto avinagrado. Então, esse ácido acético era proveniente deste processo com a presença desse organismo. Então, o que o Pasteur deduziu? Opa, se no vinho bom e na cerveja boa só tem a levedura, só tem esse organismo, e no vinho ruim ou cerveja ruim está aparecendo esse outro, logicamente este outro é o provável causador do estrago todo. Então, eu vou tentar desenvolver um processo em que eu consiga eliminar esse organismo. E aí ele trabalhando com várias tentativas, erros, né? Na fase de tentar, errar, voltar, fazer, refazer, ele descobriu um processo em que você aquecendo o material a uma determinada temperatura e resfriando de uma maneira mais rápida, provocando um choque térmico, ele matava esse organismo contaminante. E aí ele propôs esse ensaio para a indústria para que ele fizesse e eliminasse o problema. E realmente deu certo. E posteriormente, esse processo, em homenagem ao Louis Pasteur, foi batizado de pasteurização. Por isso está ali o nome do próprio Pasteur no processo. Porque foi ele que desenvolveu esse esquema que até hoje é utilizado, né, para efeito de redução de patógenos, né? Eliminação de patógenos em bebidas e outros tipos de alimento. É o processo do leite e tudo mais, né? Então, foi dessa forma que o Pasteur, por conta disso, por conta dessas ações, ele é considerado hoje o pai da microbiologia, tá? Então, por conta de todos esses seus feitos e todas as atuações que ele fez, é o pai da microbiologia. Lógico que com a atuação do Pasteur, a gente começou a ter situações, daí começou a ter um boom do conhecimento microbiano. Pasteur deu um pontapé inicial e aí começou. Então você tem, ele mesmo estabeleceu na sequência uma forte relação entre micro-organismos e doenças, né? Então ele estabeleceu uma teoria aí de germe-doença, ou seja, um germe, né? No caso eles chamam de germe, estava relacionado com uma determinada doença, né? Então é uma teoria de Pasteur. Lister, que foi um cara na sequência que também trabalhou junto com o Pasteur e tudo mais, ele desenvolveu aí, por conta dessas questões de contaminação, uma solução desinfetante para limpeza de roupas cirúrgicas, tentando controlar infecções das pessoas. Até então, não se levava muito em consideração a questão de higiene em hospitais, não, tá? Tanto com relação à roupa de cama e materiais usados pelos cirurgiões na época. Inclusive,
Antes disso, até na Idade Média, na história da história relacionada a infecções e tudo mais, o cirurgião, ele usava quase sempre o mesmo jaleco para as intervenções cirúrgicas, mas não lavava não. Parecia aquele jaleco de açougueiro, porque mostrava assim, quanto mais sujo, mais demonstrava que ele tinha conhecimento na técnica, na arte da cirurgia, então tinha maior experiência, né? Mas só que o pessoal esquecia que também era um maior risco para o coitado do paciente na questão de infecções, né? Lister, então, começou a trabalhar com esses desinfetantes, né? E lembrando que hoje a gente tem, né, Listerine, que é uma marca registrada, de um enxugatório bucal, né, que serve como uma solução desinfetante, né? Ele não é nem desinfetante. Desinfetante é utilizado mais para superfícies, né? É usado para superfícies. A gente tem aí uma solução germicida, né, em que você faz aí o que a gente chama de uma remoção, ou seja, uma desinfecção, né? Você usa aí uma desinfecção, um processo, aliás, nem desinfecção, você usa uma solução, por exemplo, um sabonete, né? Um sabonete que a gente fala aí para fazer um processo de antisepsia, sabonete antisséptico. Então, a sepsia, né? Sepsia, que quando você faz a limpeza de um material orgânico. Então, por isso eu tenho um sabonete antisséptico, que combate a sepse, que é a contaminação geral microbiana, tá? Então, um sabonete antisséptico, ele age na superfície de material orgânico, tá? Então, antissepsia é relacionado ao material orgânico, às superfícies orgânicas. Se eu falo, no caso, fazer uma desinfecção é de um material, de uma superfície qualquer, tá? Então, eu vou desinfectar uma mesa, fazer uma desinfecção superficial de uma mesa, de um vidro, tá? Você não vai falar para desinfetar uma ferida, tá? Você vai fazer uma antissepsia, tá? Então, você vai fazer uma antissepsia de uma ferida. Vai passar uma solução antisséptica, tá? Você não vai desinfetar. Desinfetar, ou seja, desinfecção, é de materiais inanimados. Então, que fique bem claro isso. E o Lister trabalhou com desinfetante. Então, no primeiro momento, desinfetante para superfícies, para roupas, tá? Posteriormente, recentemente, então eles usaram o nome de Lister, adicionaram Listerine para uma solução antisséptica. Antisséptica, no caso, porque trabalha numa área de uma superfície orgânica, tá bom? Então, é a diferença aí entre uma solução desinfetante e uma solução antisséptica. Na sequência, Robert Koch, esse cara, realmente ele mostrou que micro-organismos causavam doença. Então, ele estabeleceu um chamado postulado, vocês veem na data 1876. Até hoje, 2019, esses postulados de Koch são utilizados numa área específica chamada fitopatologia, que é o estudo das doenças de plantas. Fito, plantas, logia, estudo, pato, doença, estudo das doenças de plantas. Então, até hoje você usa essa técnica para você comprovar que um micro-organismo está causando uma determinada doença, tá certo? Depois que começaram a descobrir micro-organismos novos, né? Não novos, eles já existiam, mas começaram a se desenvolver técnicas para isolar esses micro-organismos, precisava dar nome. Vamos dar nomes a esses organismos. E aí, de que forma que a gente vai dar, de que forma que a gente vai padronizar? Aí eles utilizaram uma técnica de nomenclatura que tinha sido estabelecido anteriormente, em 1735, por Carlo Linneu, que ele associou, né, nomes relacionados a binômio, gênero e espécie, de organismos, de animais, de plantas, né? Então, eles trouxeram esse binômio pro micro-organismo também, para começar a gerar nomes e estabelecer características desse micro-organismo, em algumas situações, com o nome. Então, ali a gente está colocando Staphylococcus aureus.
Estáfilo é o arranjo compactado, tá? É um arranjo da forma, inclusive, de um cachinho de uva. Áureos, porque áureo vem de ouro, então no crescimento dele num meio de cultura, ele tinha um tom dourado. E cocos, por conta da forma arredondada. Então aí você consegue mais ou menos visualizar o crescimento do micro-organismo, que é na forma de pequenas bolinhas, num arranjo compactado, parecendo um cacho de uva, tá? E quando ele cresce numa superfície de um meio de cultura, ele tem uma cor dourada. Então, isso foi uma relação e se estabeleceu o uso predominantemente, e hoje se usa isso muito comumente, e usava, né, inclusive, o latim. Por não sofrer nenhuma reforma gramatical, né? Então o nome foi dado e vai ser dado e vai continuar daquele jeito para sempre, né? Então é por isso que se adotou o latim ou alguns nomes também puxados do grego, né? Só os vírus, mais recentemente, que tem se adotado uma nomenclatura diferente, ou seja, se utiliza nomes em inglês relacionados à estrutura viral, que a gente vai ver mais lá adiante em outras aulas, mas vocês vão poder visualizar de como se dá essa classificação de nomenclatura viral. Mas fora isso, bactérias, fungos, todos eles têm essa puxada, digamos assim, para o lado latim ou grego, tá bom? Aí, formando, né, a estrutura, né, a gente viu um pouquinho sobre essa parte de classificação, então a gente tem aí uma estrutura de como ficou a árvore filogenética da vida. Então a gente tem ali o grupo das bactérias, das arquebactérias, lembrando de arqueologia, de coisas antigas, então são bactérias primitivas que estão mais adaptadas a ambientes extremos de temperatura, de acidez, né? Então elas de composição gasosa, né? Então essas são consideradas arquebactérias, são chamadas bactérias primitivas. As bactérias, que é um grupo mais amplo, que são aí dentro o grupo das bactérias que a gente convive aí, que tem vivência no nosso ambiente, e o filo, né, dos eucariotas, aí o grupo, né, da árvore dos eucariotas, que estão os fungos, que são outra fonte, né, de estudo nossa, da microbiologia. Os vírus não fazem parte, vocês estão vendo, de nenhuma dessas árvores, tá? Eles estão separados, tá? Mas aí tem os fungos junto com plantas, com ciliados, flagelados, ou seja, outros grupos de organismos que são eucariotas, né? Que tem o que a gente chama cária, que é a membrana, então membrana verdadeira, que nas células você tem aquela coisa antiga, né? Membrana, citoplasma e núcleo. Então você tem um núcleo separado do restante do componente celular por uma estrutura chamada carioteca. Então está aí presente da eucária. Bactéria não tem esse núcleo, então ela é um outro grupo dentro, né, dessa árvore chamada bactérias, é um grupo dos procariontes. Então vocês têm ali a vida, que é o principal, que é o maior, que engloba todos. Aí você tem os domínios, né? Então, e depois você tem os reinos, os filos, a classe, a ordem, família, gênero e espécie. Antigamente era a partir de reino, mais recentemente daí criou-se o domínio superior e a vida. Quando era só reino, daí tinha métodos para guardar, que a gente usava frases, né? Então, o rei filósofo combateu com orgulho os fortes guerreiros espartanos. Se você pegar essa frase e olhar ali a partir do reino para baixo, vai dar bonitinho, ó. O rei filósofo combateu com orgulho os fortes guerreiros espartanos. Você acaba lembrando da frase e acaba lembrando a sequência. Mas ainda tem agora a vida e o domínio, tem que inventar alguma coisa antes do rei para que a coisa dê certo, tá? Então você tem essa diversidade de micro-organismos, as bactérias, conforme eu falei, bactérias, cianobactérias e arquibactérias. As cianos são aquelas algas azuis, que são as que fazem até fotossíntese. Os fungos, que estão num reino fungi, que são eucariotos, tem essa separação, carioteca, né? Podendo ser unicelulares ou pluricelulares. E os vírus, que são classificados por diferentes classes, não são uma célula, eles possuem uma capa de proteína,
né? E são classificados de acordo com as classes e com a estrutura morfológica deles, tá bom? E como a gente observa, né, para finalizar essa sequência dessa primeira aula, né? Como a gente observa? Vírus, microscopia eletrônica, mas a gente vai ver daqui a pouco. A base são os chamados microscópios para você poder enxergar, digamos assim, esses micro-organismos. Então, o microscópio óptico composto, que é o mais comum, que é aquele que a gente tem nos laboratórios, que a gente vê, que tem duas oculares, bonitinha e tal. Então, ele tem um conjunto de lentes, um iluminador, que é uma fonte de luz para te facilitar a visualização, um condensador, que vai concentrar ou não essa luz, as lentes objetivas, tá? Que são as que vão dar um primeiro aumento, a ocular, que vai dar uma outra segunda ampliação, e o que a gente chama que é o poder de resolução do microscópio, que é a capacidade que ele tem de diferenciar dois pontos que estão distantes um do outro. Quando a gente pega, em alguns momentos, a gente olha, dependendo da nossa capacidade de resolução, a gente olha de longe, aí vê, parece que é um ponto só. Quando a gente aproxima, vê que são dois pontos. É a mesma coisa no microscópio. Quanto melhor o microscópio, melhor a capacidade dele diferenciar dois pontos que estão próximos uns dos outros. Então, você segue aí a estrutura de um microscópio. Então, você tem as lentes oculares. Normalmente, elas têm aumentos de 10, 16 ou 20 vezes, dependendo do microscópio. Então, você pode trocá-las. Você tem um corpo, que é toda uma estrutura. O braço, que é essa parte aqui de trás, que é justamente onde a gente põe a mão e segura para poder carregar, não é para ficar arrastando de um lado para o outro, não. Você quer levar ele de um lado para o outro, levanta segurando pelo braço e apoiando embaixo para você poder levá-lo para um lado e para o outro, tá? Você tem aqui em cima, ó, essa parte aqui do microscópio, muitos deles, os mais modernos, e o que a gente tem aqui, eles giram. Então, você está aqui observando. Se tem um colega aqui do lado e quer enxergar, você pode pegar essas duas oculares e, como se fosse um canhãozinho assim, você pode virar para o cara olhar. Ou sair do lugar para que ele ocupe o seu lugar e observe. E não arrastar o microscópio, porque dentro dele, nesta estrutura aqui, nesta linha reta, onde passa o feixe de luz, atravessa o condensador, vai para a objetiva, onde é que vai dar o primeiro aumento, e chega até aqui e vira para chegar até o ocular, você tem conjunto de prismas. E esses prismas estão colocados numa angulação certinha. Quando você arrasta, esse equipamento sensível, esse prisma vibra. E essa vibração pode fazer com que ele haja um deslizamento desse prisma. E com isso você perde toda a visualização correta. Ah, estragou o microscópio. Porque você tirou da angulação correta esses prismas pelo fato dele ficar arrastando para um lado e para o outro. Então, todo cuidado no transporte desse equipamento. O chariot é essa mesa em que você consegue, através de um conjunto de parafusos aqui, ó, esses parafusos, você consegue fazer com que essa mesa possa ir da esquerda para a direita, para frente e para trás, para justamente você poder visualizar a amostra que está na lâmina aqui em cima, né? Condensador, que trabalha com a questão de iluminação, diafragma também, parafuso de macrométrico para um ajuste mais grosso, para ajuste fino no micrométrico, para aquela visualização detalhada, ou seja, no macrométrico você atinge o objeto que você quer observar. No micrométrico você dá aquele foco adequado à sua visão. Por exemplo, se o seu colega vier, é claro que o seu nível de visão é diferente do dele. Então, muito provavelmente, ele só vai mexer no micrométrico para dar um ajuste fino, só para adaptar a visualização dele. E também aqui em cima, alguns têm um ajuste de dioptria, que a gente chama, que você pode girar e ele pode adequar a sua dioptria, ou seja, a sua visão. Você é míope, às vezes você pode tirar o óculos, observar, mexendo ali você pode regular o grau, né? E adaptar a condição para que você não use o óculos, por exemplo, né? E aqui a base, e aqui você tem o parafuso, né? Uma chave que pode, um dimer com relação à iluminação.
Então, essas são as partes principais do microscópio que vão te permitir aí, essas objetivas, ter objetiva de 10, objetiva de 20, objetiva de 40, objetiva de 100, em que você pode pegar, colocar aqui uma objetiva de 100, você sempre vai pegar a objetiva que você está usando e multiplicar pela ocular que você está usando no microscópio, para dar o aumento que você vai estar visualizando sua amostra. Então, uma objetiva de 100, uma ocular de 10, você está vendo o objeto a 1000 vezes de aumento. Uma objetiva de 400, com uma ocular de 10, uma objetiva de 40, perdão, uma ocular de 10, você está vendo um aumento de 400. Se você pegar uma objetiva de 100 e puser aqui uma ocular de 20, vai estar havendo um aumento de 2000 vezes, tá bom? Então, é sempre fazer a multiplicação da objetiva pela ocular para você chegar até o aumento desejado. Ok, gente? Então, os tipos de microscópio, eu não vou me ater em detalhes aqui, tá? Microscopia de campo escuro é um tipo de microscópio, tá? Você tem contraste de fase, polarização, fluorescência, que você usa a luz ultravioleta ao invés de usar a luz normal, a luz branca, né? Então, tem aqui algumas facilidades com a microscopia de fluorescência. E a microscopia eletrônica, essa eu vou falar um minutinho a mais. O feixe de elétrons, no lugar de luz, você usa um feixe de elétrons. 2 tipos de microscopia, um chamado de varredura e outro de transmissão. Pelo nome já dá para a gente perceber. Varredura, você tem um objeto, o feixe de luz vem e varre a superfície do objeto. Então, ele vai gerar uma imagem tridimensional, externa. Então, esse é o microscópio de varredura. Quando eu tenho microscópio de transmissão, o feixe de elétrons atravessa a amostra. Então, você consegue ver a estrutura interna do objeto, tá? Ou da amostra que você está vendo. Então, transmissão, o feixe de luz atravessa, você vê internamente. Varredura, o feixe de luz passa superficialmente, então você vai ver o objeto tridimensionalmente. E os aumentos também variam. Vocês estão vendo ali, entre 1000 e 10.000 vezes no de varredura, transmissão de 10.000 até 100.000 vezes, tá? Então, a imagem é gerada através desse feixe de elétrons e você consegue ver numa tela. Aqui tem alguns exemplos, ó. Microscopia eletrônica de transmissão. A gente está vendo aqui um paramécium, tá? Aqui uma seta, não sei se vocês estão vendo aí, ó. O paramécium, a gente está vendo a estrutura interna dele, microscopia eletrônica de transmissão. O mesmo paramécium visto na microscopia eletrônica de varredura. Então, você vê a imagem tridimensional. Lembrando também o seguinte, voltando um pouco aqui, vocês podem perceber ali, tá? Que ele foi pintado, porque normalmente essa microscopia eletrônica de varredura, ela tem uma imagem preto e branco, como a de transmissão. Então, você faz a colorização posterior para justamente conseguir separar os diferentes organelas internas ou a estrutura externa, porque a imagem normalmente é gerada em preto e branco. Aqui também, ó, uma microscopia eletrônica de varredura de uma aranha, então a gente vê direitinho aqui o conjuntinho de olhos, tal, né? Então, você vê toda a estrutura numa microscopia eletrônica de varredura. Outros microscópios, que na verdade não são microscópios, né? Eles são considerados microscópios porque eles nos permitem a visualização de estruturas de tamanho pequeno. Então, tunelamento e força atômica. Você vê ali que no tunelamento é uma sonda metálica que varre a amostra, não é nem um feixe de elétrons. E você observa o quê? Protuberâncias e depressões de átomos e moléculas. E o de força atômica também já é uma sonda de metal e diamante que é forçada sobre a amostra de elevada dureza. Então, você consegue ver estruturas até de átomos. Elas são, principalmente esses tipos de microscópios, são utilizados pela indústria farmacêutica, indústria metalúrgica, indústria de engenharia área de engenharia de materiais, por conta dessas características específicas. É claro que você não vê, é através de cálculos matemáticos que esse material passa para um computador,
esse computador processa os cálculos, cada cálculo gera um ponto tridimensional e a junção de milhares, milhões de pontos vão gerar uma imagem. Como, por exemplo, aqui, ali no Força Atômica, a estrutura do titânio, no microscópio de tunelamento, uma liga de ferro montada em cima de uma outra liga de cobre, e aqui embaixo o microscópio de tunelamento através da estrutura atômica do césio. Então, vocês estão vendo? Isso você não consegue enxergar, mas através de cálculos matemáticos fornecidos por um programa associado a esse microscópio, ele gera pontos, esses pontos são plotados num sistema tridimensional e você tem a geração de uma imagem, ok? No tradicional, na realidade nossa, nós temos a preparação de uma lâmina para microscopia. Quais são as etapas? Nós temos o esfregaço, que é você espalhar a amostra. Então, aqui está a superfície de uma lâmina. Então, você esfrega e espalha a amostra. Depois disso, você tem que fixar. Porque se você só espalhar e colorir, a amostra que está aqui, ela não está presa. Então, ela vai embora junto com o corante. Então, o que eu tenho que fazer? Fixar. Normalmente, a gente usa duas técnicas. Ou através de álcool metílico, que ajuda no processo de desidratação, e com a desidratação o material fica preso, ou no calor. Então você pega, espalha a sua amostra, vem com uma chama e passa a sua lâmina várias vezes, e você vai percebendo o material evaporando, o que sobra é o resíduo onde é que está a bactéria. Não vai virar ao contrário, porque você vai queimar a amostra, ou deixar aqui também, porque você vai fritar. Então você dá uma passada, é só para aquecer. Umas 3 vezes, olha, se percebe que está aquecendo, até secar tudo. Secou, está fixado. Aí você parte para a coloração, que aí você vai corar um micro-organismo. Você tem corantes ácidos, corantes básicos, então você tem aí, dependendo da sua finalidade. Então você tem tipos diferentes de coloração. Coloração simples é simplesmente jogar um corante específico, ele vai colorir a amostra, pronto, e vai observar. Coloração diferencial é uma coloração que, dependendo da técnica empregada, ele vai diferenciar grupos, por exemplo, microbianos. E especiais são técnicas que você vai diferenciar uma estrutura específica do micro-organismo. Então, por exemplo, aqui, ó, uma coloração, no caso, aqui que a gente tem, né, uma diferencial. Gram, ele vai diferenciar grupos diferentes de micro-organismos, ó. Deu uma coloração azul aqui, gram positiva. Coloração vermelha, gram negativo. E você consegue ver até a forma, ó, são bastonetezinhos, que futuramente a gente vai ver isso em outras aulas. Você tem uma coloração especial. Você vê a estrutura de uma cápsula, ó, que é essa estrutura em volta aqui. A bactéria é esse tracinho preto. O em volta é a cápsula. E essa outra parte aqui, toda colorida em volta, é a lâmina que ficou colorida. Ou seja, você colore a bactéria, colore a lâmina e a cápsula fica destacada no entorno. Ali em cima, uma outra coloração que você também diferencia, você vai ter uma forma, né? É a tinta nanquim. É uma coloração simples. Eu estou colorindo ali não a bactéria, eu estou colorindo a lâmina. A lâmina fica escura. Aqui está um sombreamento no entorno da bactéria e a bactéria não é colorida, porque a tinta nanquim não colore a bactéria. Então, você vê por um contraste entre a lâmina colorida e a bactéria não colorida. Então, vocês conseguem verificar aqui essa coloração, que é uma coloração, na verdade, simples, né? A especial se refere a essa da cápsula. E outras especiais também que você visualiza, ó, flagelo, né? Visualiza pilos de bactéria, visualiza esporo, aqui tem um esporozinho bem aqui em cima, dentro de uma bactéria, são colorações especiais. Então, você tem a simples, diferencial e especial, tá bom? Então, essa é a base da técnica de coloração, tá? Voltada para micro-organismos, ok? Bactérias, principalmente. Tem uma coloração de grã específica que a gente vai falar quando tiver em bactérias. Então, é isso. Essa última aula foi um pouquinho mais longa, mas ela dá por encerrada esse capítulo de aula, ok? Um abraço para todo mundo. Até a próxima aula.